Irmão Roberto Portiche, qual é a pergunta que o irmão separou aí para o professor? Sim, na realidade são duas perguntas, uma ligada à outra. Por isso que eu coloco duas, mas é uma ligada à outra. O irmão comentou na aula passada, nesse momento final, o irmão falou sobre o Tribunal de Cristo, depois de uma explicação excelente sobre o Tribunal do Trono Branco, se referindo lá a Apocalipse 20. Eu achei excelente aquela sua colocação, essa sua explicação. E nós estamos vivendo, segundo até o senhor colocou na aula, juízo de dores, né? Princípio de dores. O senhor fez algumas colocações, eu também me alegrei muito e concordo com essa sua visão. E aí eu analisando isso e vendo esse assunto, fala sobre a Batalha do Armagedon. Essa seria a pergunta. A Batalha do Armagedon. Quando o que será e quando ocorrerá? E complemento essa, quando os ímpios serão julgados e as nações. Ok. Bom, então são assim perguntas que a resposta ocorre até em tempos diferentes. Vamos falar primeiro sobre a Batalha do Armagedon. Né? Nós vamos estudar com detalhes essa batalha. Ela é uma batalha que ela acontece no fim da grande tribulação. Então, para vocês entenderem, aqueles que estão estudando o Apocalipse há pouco tempo, não fiquem assustados. Nós vamos estudar e reestudar esses temas, e para você entender é você persistir, e você no final vai entender bem. O que a igreja evangélica prega? Que a igreja ela vai ser tirada da terra através de um arrebatamento. É a expressão que o apóstolo Paulo usa. Quando a igreja for arrebatada, ela vai para encontrar-se com Jesus, ela vai participar do tribunal de Cristo para ter as suas obras julgadas, para receber galardão, e também das bodas do Cordeiro, a união final entre Cristo e a igreja. Na terra está acontecendo o que nós chamamos de grande tribulação, que dura 7 anos, tá ok? No final desses 7 anos, ocorre a Batalha do Armagedon. Eu até vou colocar para vocês a pregação que eu fiz semana passada numa igreja, na verdade uma palestra, pregação sobre a grande tribulação. Eu comento mais sobre esse detalhe, sobre esse tema, para vocês poderem ver. E tem uma coisa interessante que eu vou falar, irmão Roberto, que eu não me lembro agora o dicionário, né? Nós estamos fazendo um bate-papo, um diálogo informal, mas tem um dicionário de grego que ele tem uma sugestão interessante sobre o significado de Armagedon. Porque o que acontece? O anjo fala para João o seguinte, olha, ele fala para João uma palavra em grego, e João escreve, né, que em hebreu se chama Armagedon. Ou seja, ele fala uma palavra em grego e João tem que procurar os sons daquela palavra em hebraico para poder entender o seu significado. A palavra em grego ela não existe, tá bom? Mas se for para o hebraico, isso é chamado de falar hebraisticamente, falar num outro idioma, mas usando sons que indicam uma palavra ou palavras em hebraico. Então, Armagedon, Ar significa monte, tá bom? Magedon, alguns traduzem ou entendem que em hebraico seria Megido, uma planície que tem alguns vales em Israel. Bom, isso não combina, porque Ar significa monte. Então, Armagedon, Ar, monte. Monte de Megido? Não. Megido não tem monte. Megido é uma planície. Então, certamente, essa interpretação de Armagedon sendo
uma planície, está errado. E tem esse dicionário, que depois eu passo o nome para vocês. Ele sugere que o Magedon, em hebraico, soa como congregação. Tá bom? Então seria Monte da Congregação. É o quê? É o Monte Sião, onde está a congregação de Israel, onde se decide questões doutrinárias. Então, Armagedon, ele certamente terá uma guerra também, como estão ocorrendo guerras agora entre Israel e o Hamas, teve a guerra entre Israel e o Irã, está acontecendo um conflito entre Israel e a Síria, tá ok? Então, vai haver guerra. Mas quando fala em Monte da Congregação, Monte Sião, onde está Jerusalém, onde está o templo, onde estão as decisões doutrinárias, certamente vai acontecer também o que eu chamo de, interpretando a partir desse conceito do dicionário, o que eu chamo de Armagedon das ideias, ou Armagedon das doutrinas. Ou seja, Israel, durante a grande tribulação, vai haver uma tentativa de influenciar a doutrina de Israel. Um exemplo, hoje Israel é a única nação democrática do mundo que diz: nós temos um Deus que reina sobre nós. O Brasil diz que não. O Brasil diz: nós somos um Estado laico, nós não temos um Deus que reina sobre nós. Não? Bom, as nações serem dominadas por esse conceito errado, ruim, é normal, né? Porém, Israel, até hoje, ele não foi contaminado. E você pode ver a comparação. Compara o Brasil com Israel. Israel, ele é um país que ele se desenvolveu nesses 77 anos de existência, ele se desenvolveu muito. Já o Brasil, em 500 anos de existência, o Brasil não se desenvolveu tanto quanto Israel. Israel, tecnologicamente falando, está muito à frente do Brasil. Tanto que Israel ele ganhou uma licitação para vender tecnologias de tanques de guerras e armas para o Brasil, mas o governo brasileiro, como é um governo de esquerda, né, e odeia cristãos e judeus, ok? O Lula bloqueou a compra desses tanques de guerra que Israel tinha ganho a licitação. Por que Israel ganhou? Porque a tecnologia de Israel é a melhor. Israel é o líder número 1 em inovação tecnológica no mundo. Ele ultrapassou os Estados Unidos em 2013. Tá ok? Então, isso mostra... Não, só um minutinho, deixa eu concluir essa parte. Isso mostra como é diferente você dizer que tem um Deus que reina sobre você. Então, o Armagedon, que Israel vai passar no fim da grande tribulação, nós podemos dizer que a igreja ela está passando agora. O Armagedon doutrinário, porque a igreja está sendo desafiada doutrinariamente. Isso está acontecendo. Sim. Eu falei para vocês que as Assembleias de Deus lançou um livro, que esse livro ele defende que você não deve pregar a volta de Jesus, não deve pregar o arrebatamento da igreja. Isso é um absurdo, inacreditável, isso é uma vergonha para nós, tá bom? Então o Armagedon é isso, é uma batalha que vai acontecer no final da grande tribulação, e essa batalha deve acontecer de maneira dupla, numa guerra física, mas também numa guerra doutrinária, porque o anticristo vai estar querendo impor, tá bom, alguma doutrina em Israel. E uma doutrina que eu considero fundamental é a doutrina que diz que há um Deus que reina sobre nós. E aí o irmão falou também sobre quando os ímpios serão julgados. Bom, os ímpios serão julgados bem depois, porque essa batalha do Armagedon, ela ocorre no final da grande tribulação. Jesus vem com a igreja para desfazer todo esse reino do anticristo e implantar um reino na terra que dura 1000 anos. Lembra que no tópico anterior nós falamos sobre a segunda morte? Quando nós abrimos, abra a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 20, né? Quando Jesus vier e implantar
esse reino milenar, esse reino que vai durar 1000 anos, imediatamente ressuscitam as pessoas que tinham morrido durante a grande tribulação. Olha, eu vou ler o versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, quem? Jesus e a igreja que tinha sido arrebatada, tá ok? Eles se assentam nesses tronos, tá bom? Então, ele diz, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Ou seja, morreram durante a grande tribulação, né? Aí diz, e viveram, ou seja, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E prossegue, observe, mas os outros mortos, agora vem a resposta da sua pergunta, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Ou seja, o julgamento dos ímpios, ele acontece 1000 anos depois da batalha do Armagedon, tá bom? Então eles não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E diz que essa é a primeira ressurreição. E prossegue, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, essa segunda morte que nós falamos, que a irmã Cleonice perguntou, tá bom? E a irmã Nelly também perguntou, por que segunda morte? Porque a primeira morte significa separação. A primeira morte foi aquela que aconteceu lá no Éden, em que Adão e Eva, ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foram separados de Deus, morreram, tá ok? E a segunda morte é a eterna separação entre Deus e os homens. A morte física, ela só existe no mundo dos homens, tá ok? Ela existe, mas só no mundo dos homens. No mundo espiritual não existe morte. Então, por exemplo, Satanás não morre, os anjos não morrem, claro, Deus não morre, tá bom? Os espíritos, eles foram criados eternos, tá bom? A nossa alma, nosso espírito, eles não morrem, eles são eternos, tá bom? Eles vão sofrer o juízo, eles vão sofrer a morte espiritual, tá bom? Mas eles não sofrem a morte de destruição. Vocês sabem que existe uma divisão, a seita do Adventismo do sétimo dia, eles pregam que existe morte sim para a alma, que a alma vai morrer, que ela vai ser destruída, tá ok? Bom, então, para concluir a resposta à pergunta do irmão, a batalha do Armagedon ocorre no fim da grande tribulação, e ali desse fim ela vai ter uma batalha física, uma guerra física, não? Mas também uma batalha doutrinária. E quando os ímpios serão julgados, no final, se você continuar lendo aqui Apocalipse capítulo 20, tá ok? Você vai ver a partir do versículo 11 o trono branco, e que Jesus se assenta junto com a igreja, e o versículo 12 diz, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, tá ok? Então é nesse momento aqui que os ímpios serão julgados, tá ok? Pastor,